Como mostrar em um mapa as diferentes altitudes do relevo? Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos falar sobre o relevo, que deve ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. Essas formas são montanhas, planaltos, planícies e depressões, classificadas por suas estruturas e pelas altitudes que apresentam, ou seja, suas alturas em relação ao nível do mar. Essas formas estão em constantes transformações devido aos agentes modeladores, ou seja, as forças que atuam diretamente no desenho das formas, reconfigurando-as a todo momento. Agentes como o vento, a água, o tectonismo, o vulcanismo e os seres biológicos são os responsáveis pelas transformações. No Brasil, existem apenas 3 formas de relevo: os planaltos, as planícies e as depressões. Não há aqui formações montanhosas, pois elas estão ligadas à atividade tectônica de placas. E como o Brasil está no centro da placa sul-americana, não apresenta dinâmicas fortes capazes aí de formar montanhas. Agora, se você está gostando desse assunto, clica no joinha aqui embaixo, pois quero saber quantas pessoas que assistem esse vídeo estão gostando do assunto. E também aproveita e clica no botão de inscrição, pois assim você fica por dentro dos assuntos que posto toda semana aqui no canal. Agora vamos saber quais são os relevos que existem. A superfície terrestre, também conhecida como crosta terrestre, é bem dinâmica e apresenta 4 tipos de relevo: as montanhas, planaltos, planícies e depressões. Cada uma dessas estruturas apresenta formas distintas, capazes de ser classificadas por seu desenho na natureza e sua altitude. As montanhas são formas de relevo de maior altitude, acima de 3.000 metros, resultantes das atividades das placas tectônicas. O choque das placas tectônicas faz com que o relevo suba, dando origem às montanhas. Uma cadeia de montanhas recebe o nome de cordilheiras, como, por exemplo, temos a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Existem montanhas jovens e velhas, que apresentam altitudes mais modestas. Como exemplo, como eu já citei aqui, a Cordilheira dos Andes, e também temos a Cordilheira do Himalaia e os Alpes suíços. Os planaltos são formações terrestres mais antigas e com altitude mais moderada. Tem sua formação ligada aos processos erosivos e agentes externos da Terra, como a chuva, o vento e a água. Como exemplo, temos a serra, os morros e as chapadas. As chapadas apresentam estrutura semelhante a uma mesa, conhecidas como escarpas, que são quedas acentuadas em seu relevo e cujos topos são planos. A altitude delas geralmente é superior a 600 metros. Já os morros são formações com topo arredondado, com altitude entre 300 e 900 metros. E as serras são formadas por cadeias de morros e são pontiagudas, apresentam altitude entre 600 e 3.000 metros. As áreas de planícies apresentam estruturas pouco acidentadas, ou seja, com relevos mais planos. Podem apresentar-se na natureza em 3 formas: as costeiras, lacustre e fluvial. As planícies costeiras são áreas litorâneas, como as praias, que são formadas pela ação do mar, pela decomposição de sedimentos marinhos. Já as planícies lacustres são superfícies planas, próximas de lagos, formadas pela decomposição de sedimentos deles. E as planícies fluviais também são áreas planas, que são mais próximas dos rios, formadas pela decomposição de sedimentos deles. As depressões são formas de relevos de altitudes mais baixas do que os terrenos em sua volta. Elas podem ser classificadas de 2 formas, a relativa e a absoluta. Nas depressões relativas, elas são áreas que apresentam terrenos mais baixos do que o seu entorno, estando acima do nível do mar,
como por exemplo, temos os vales dos rios. Já as depressões absolutas, que também são terrenos mais baixos do que o seu entorno, porém nesse caso encontram-se abaixo do nível do mar. O maior exemplo de uma depressão absoluta é o Mar Morto. Como as áreas continentais, o fundo dos oceanos apresenta diferentes formas, destacando-se a plataforma e o talude continental, a planície abissal e a fossa e a cordilheira oceânica. A plataforma continental é uma porção de relevo oceânico que se inicia na costa e segue em declive suave até alcançar a profundidade de aproximadamente 200 metros. Nessa porção, o fundo do mar é recoberto por sedimentos trazidos principalmente pelos rios. Abriga grande concentração de recursos minerais, destacando-se o petróleo, além de constituir a mais importante zona para a pesca. O talude continental é a região de inclinação acentuada que vem logo após a plataforma continental e se estende até a planície abissal. É recoberta por argila muito fina e restos de animais marinhos. A planície abissal é a região extensa e profunda, mais ou menos plana, alcançando cerca de 4.000 metros de profundidade. Apresenta elevações que podem atingir até 1.000 metros de altura, cujas porções emersas constituem as ilhas. A fossa oceânica são zonas mais profundas dos oceanos que se formaram do encontro entre duas placas tectônicas. A fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, é a maior de profundidade que se conhece, com cerca de 11.500 metros. A Cordilheira Oceânica é um conjunto de montanhas formado predominantemente por processos vulcânicos e tectônicos. As cordilheiras encontram-se principalmente no limite entre placas onde mais ocorrem atividades tectônicas do fundo dos oceanos. No relevo terrestre, as formas são bastante variadas, em suas altitudes também. Em um mapa, o espaço é representado em visão vertical, ou seja, visto de cima para baixo. Assim, as formas e altitudes são indicadas com diferentes cores. As diferentes altitudes do relevo também podem ser representadas por curvas de nível, que são linhas imaginárias traçadas no mapa para indicar os pontos que apresentam a mesma altitude. O perfil topográfico é outro recurso que pode ser utilizado para mostrar as diferentes altitudes de um determinado espaço, facilitando a compreensão do mapa de altitudes. É como se fosse feito um corte vertical no relevo de determinado espaço e em seguida fosse feito um desenho de visão frontal desse corte. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje falamos sobre as principais formas de relevo continentais e submarinos, as formas de relevo e a representação da altitude em curvas de nível e em perfil topográfico. Por hoje é isso, um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca. Até mais!